Vamos lá? Hoje a gente vai falar em higiene, saúde e segurança do trabalho, um pouquinho sobre os riscos adicionais. Então, a gente já viu sobre choque elétrico, arco elétrico, campo eletromagnético, e agora a gente vai ver alguns riscos caracterizados como os riscos adicionais, que são considerados como os riscos adicionais aqueles que, além dos elétricos, são específicos de cada ambiente ou processo de trabalho e que, direta e indiretamente, possam afetar a segurança e a saúde dos trabalhadores com eletricidade. Então, a gente tem, para quem vai trabalhar, de repente, em altura, em ambientes confinados, em áreas classificadas, umidade, condições atmosféricas. Então, todos esses são chamados riscos adicionais, tá? Com relação à altura, em primeiro lugar, é preciso entender o que é altura, né? Então, é comum que os trabalhadores e gestores acreditarem que um local alto é aquele que está a muitos metros do chão, né? O que na verdade não é verdade, de acordo com a ANR. Considera-se trabalho em altura qualquer atividade que o trabalhador atue acima ali de 2 metros do nível do solo, tá? Portanto, a partir dessa altura é preciso a utilização de EPI. Então, passou de 2 metros do nível do solo, já é trabalho em altura, já há necessidade de equipamento de proteção individual. Ou seja, uma simples troca de lâmpada ou a retirada de mercadorias em prateleiras podem ser consideradas atividades em altura. E isso é uma questão que muitas das vezes não é levada em consideração. Em trabalhos com energia elétrica feitos em altura, deve-se tomar alguns cuidados relativos à segurança, como, por exemplo, o uso de cinto de segurança e do capacete com jugular, então tem que estar preso o capacete. Todos os equipamentos devem ser inspecionados pelo trabalhador antes do seu uso, ideal que também depois do uso, né? As ferramentas ou peças e equipamentos devem ser levados para o alto, né, para o trabalho em altura, apenas em bolsas especiais, evitando seu arremesso. Quaisquer tipos, né, no caso, se você for utilizar escadas, elas devem ser utilizadas considerando alguns aspectos. Por exemplo, você só pode adquirir uma escada se for de um fornecedor cadastrado, tá? E as escadas têm que atender às especificações técnicas, tanto de norma regulamentadora quanto da empresa, como por exemplo, tamanho da escada, capacidade máxima dela, se vai ter isolamento ou não, e alguns outros aspectos dependendo da atividade que vai ser executada. Então, toda escada ela deve ter uma base sólida, antiderrapante, com extremos inferiores, né, os pés nivelados. Gente, o que a gente vê, coloca a escada, aquela que tem os 4 pezinhos, ela é toda desnivelada, como diz alguns, é toda cambeta. Isso não pode. E ela tem que ser, os pezinhos dela ali tem que ser antiderrapante. A gente tem escadas portáteis, né, que são de poucos degraus, às vezes tem com 3 degraus, 5 degraus, então são fáceis de ser armazenadas. A gente tem as escadas simples, né, ela não aumenta, né, ela precisa ser guardada de uma forma adequada, ela tem que ser guardada deitada, ela não deve ser guardada em pé, tá? Tem esse detalhe também. As escadas de extensão, as escadas de extensão, toda vez que ela vai ser transportada, precisa de 2 pessoas, uma na frente e uma atrás para poder carregar a escada, justamente para que essa extensão ela não se mova durante o deslocamento dela. A gente tem as escadinhas de abrir, algumas são com os degraus dos 2 lados, tá? E umas questões que a gente precisa levar em consideração. Não utilizar a escada com pés ou degraus quebrados, soltos, podres, emendados, amassados, trincados, rachados ou faltando parafuso ou algum acessório de fixação. Qualquer defeito, qualquer dano na escada pode ser extremamente prejudicial ao trabalhador. Não apoiar em superfícies instáveis, tais como caixas, tubulações, tambores, rampas, superfícies ou andaimes, ou ainda em locais que haja risco de queda de objetos. Então, tomar cuidado onde é que você vai colocar essas escadas, onde é que você vai apoiar essas escadas. Em locais de trânsito de veículo, a escada deve ser protegida com sinalização, com barreira. Então, tem que tomar bastante cuidado. Você coloca uma escada lá, de repente vem um carro, presta atenção e pode ocorrer um acidente, tá?
Inspecione sempre, tá? Visualmente antes de usar a escada, a fim de verificar se ela não apresenta nenhuma rachadura, degrau com jogo solto, corda desajustada, montantes descolados, tá? Então, presta atenção como que está a conservação dessa escada. Se houver qualquer irregularidade, deve ser entregue ao superior, né, ao seu supervisor, e para que ocorra os reparos e a troca dessa escada, tá? Às vezes dá para consertar, às vezes não, então ela vai ser trocada. Deve ser manuseada sempre com luvas, então você não deve trabalhar a escada sem a luva, tá? Até mesmo para carregar, você deve colocar luva para carregar a escada. Limpe sempre a sola do sapato antes de subir, porque a terra ali, às vezes o local meio lamacento, isso pode provocar o escorregamento, tá? Então, cuidado com isso. Então, ao subir e descer, conserve-se em frente para ela, segurando firmemente os montantes. Então, sempre subir e descendo a escada, segurando e olhando de frente para a escada, tá? Quando você vai realizar um trabalho em altura, você deve estar apto para isso, tá? Então, os colaboradores devem possuir os exames específicos da função comprovados no atestado de saúde ocupacional, que deve indicar explicitamente que o mesmo está apto a executar trabalho em local elevado. Já vi acontecer de, às vezes, até passar pelos exames, né, de admissão, exames periódicos, a pessoa tem labirintite, gente, e vai trabalhar em altura. Então, isso não dá muito certo, não funciona muito bem. Tem que estar em perfeitas condições físicas e psicológicas, paralisando a atividade em quaisquer situações adversas ao esperado. Então, às vezes a pessoa ela não tem labirintite, ela é uma pessoa extremamente saudável e ela pode trabalhar em altura. Mas naquele dia específico, às vezes ela tomou um antialérgico, às vezes ela tomou um remédio para um resfriado, e isso pode abaixar a pressão dela, então ela não deve fazer trabalho em altura. Então, alguns detalhes têm que ser observados pelo chefe da equipe antes de encaminhar esse trabalhador para o trabalho em altura. Essa pessoa tem que estar treinada e orientada sobre todos os riscos envolvidos naquela atividade, tá? Que é como qualquer outra atividade, tem que ter essa informação, né? Com relação à utilização da escada, a escada defeituosa deve ser imediatamente retirada do uso, ou para manutenção ou para substituição. A escada deve ser acondicionada em local seco, longe de umidade ou calor excessivo. Deve ficar na posição horizontal e apoiada em vários pontos, de acordo com o seu tamanho, para evitar empinamento. Então, a gente vê muita escada que às vezes você olha assim, gente, essa escada tá torta. É porque empenou. Então, se ela for armazenada, guardada de forma inadequada, ela empena mesmo. Ao executar esses serviços, os pés do usuário devem estar sobre os degraus da escada, tá? Os dois pés. A gente vê muito, às vezes a pessoa ela meio que pendura, né? Ela se pendura ali na escada, é um pé no degrau e o outro lá tentando para poder apoiar, para poder chegar em determinado ponto. Não pode. Nunca fique nos últimos degraus da escada. Recomenda-se deixar no mínimo 2 degraus da extremidade superior. Isso por quê? Porque você vai ter um local de apoio. Então, vamos supor que você desequilibra, você tem onde segurar na própria escada. Se você está nos últimos degraus, você não tem um apoio, tá? Então, é exatamente por isso. Nenhuma escada deve ser arrastada ou sofrer impactos nas laterais e degraus. É permitido que a madeira seja protegida com verniz translúcido ou óleo de linhaça, que permita ver as suas falhas. As escadas de madeira não devem apresentar farpas, saliências ou emendas. E outro detalhe, você não pode pintar uma escada de madeira. Tem uma tinta que sobrou de uma reforma, vou pintar a escada de verdinha. Não, ela tem ou você coloca um verniz translúcido, tá? Ou óleo de linhaça para proteger ali aquela madeira. Aí você pode fazer o uso também dos andaimes, tá? A escada ela é utilizada para serviços rápidos.
Se é um serviço mais demorado, aí o ideal realmente é que você faça a utilização dos andaimes. Então aqui, ó, do lado tem os andames feitos de bambu, tá? Que é muito utilizado. Na China, por exemplo, é muito utilizado o bambu e são andames de excelente qualidade, tá? Claro, os mais antigos, né, não são tão bons. Aí na figura de baixo mostra assim, as adaptações técnicas, né? Que normalmente não funcionam muito bem. Então deve ser bem identificados os andaimes, com placa colocada no local visível, onde conste a carga máxima de trabalho permitida e sua estrutura de sustentação deve resistir a, no mínimo, 3 vezes o maior esforço solicitado e deve ser contraventada, de modo a impedir seu deslocamento horizontal. Então, se de repente começar a ventar, o andaime ele não pode ficar balançando, tá? Ele não pode ficar. O dimensionamento dos andaimes, né, que é a estrutura, sustentação e fixação, deve ser realizado por um profissional legalmente habilitado, pois devem ser projetados e construídos de modo a suportar com segurança a carga. Então, por exemplo, aqui, ó, tem capacidade de carga 150 kg por metro quadrado. Então, cada metro quadrado você pode ter ali 150 kg, tá? E essa informação tem que constar nos andaimes. Todo equipamento utilizado deve ser de boa qualidade, encontrar-se em bom estado de uso, atendendo às normas vigentes. E os andames suspensos e vãos entre o guarda-corpo e o rodapé devem ser fechados. Então, tem que ter o fechamento aqui, inclusive nas cabeceiras, com tela ou outro material equivalente, tá? Os 5 maiores riscos de acidente com andaime são quedas, acesso perigoso, queda de objetos, choque elétrico e colapso estrutural. Então, vamos entender. A queda, geralmente, ela é provocada por imperícia do trabalhador. Então, ele distrai ali e acaba caindo. Ou os andaimes não têm guarda-corpo. Um acesso perigoso, que é utilizar improvisos, né? Na hora de subir e não utilizar o talabarte duplo na hora da subida, que eu usar, por exemplo, às vezes um cinto. Então, vai depender do que ele vai, qual a altura e como que vai ser o acesso. O choque elétrico, tá? Às vezes as pessoas não ficam atentas, por isso que a gente tem andaimes isolados, então essa parte laranjada aqui, ó, do andaime é isolamento, tá? Então, são andaimes isolados. Quedas de objetos, tá? Então, não utiliza os bolsos para colocar os objetos e às vezes ele cai dos andaimes. Colapso estrutural, então foi feito um cálculo errado aí sobre o peso, né, total desses andaimes e ele acaba sofrendo colapso e essa estrutura acaba caindo. Às vezes trabalhadores se machucam, às vezes colocam ferramentas com peso excessivo, então é bastante complicado com relação a isso. E às vezes as pessoas elas se machucam feio, tá? Isso aqui é uma pessoa que caiu, né? Um trabalhador, no caso de um colapso de andaime. Para movimentar-se de maneira segura o andaime, deve ser usado geralmente os seguintes equipamentos: o cinto de segurança, tipo paraquedista, então que ele fica preso ali na própria estrutura do andaime. Tem que ter o capacete com jugular, cinto porta-objetos para colocar os materiais, botas, óculos de proteção, protetores auriculares, luvas adequadas e um macacão, né? Uma roupa adequada para trabalhar. Bom, com relação à primeira parte que eu queria colocar para vocês é essa. Na segunda parte do vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a linha de vida, tá? E não deixe de assistir.